Fala galera, tá entrando no ar mais um episódio da entrevista com os aprovados do Time Foco, nova temporada, e hoje aqui ao meu lado você vai conhecer a história da Luísa, que foi aprovada na UFRJ, e o mais legal de cada entrevista é a história por trás da história, né? Ou seja, temos uma história de uma aprovação, mas o que vem por trás dessa história? E eu sei que ela tem muita coisa pra te contar, então fica comigo que depois da vinheta você vai conhecer Luísa. Ninguém sabe mais sobre aprovação em medicina do que o Time Foco Medicina. Senhoras e senhores, com vocês é ela, Luísa Scaramella. É assim que pronuncia? Oi, gente, tudo bem? A intimidade com as câmeras tá como? Mais ou menos, assim, tipo, acho que eu tô mais tranquila porque é com você. Assim, Ai, meu Deus. E aí, Luísa, tem mesmo uma história por trás dessa história da aprovação? Tem 3 anos de caminhada até chegar à aprovação por cursinhos e 2 anos no Time Foco. E o que aconteceu, assim, de tão importante, de tão marcante pra você, que você, quando eu te chamei pra gravar essa entrevista, de repente passou pela tua cabeça, cara, eu não posso esquecer de falar disso, assim. Tem alguma coisa que foi muito marcante? Eu acho que o meu início, assim, a gente fica muito com os erros que a gente cometeu durante a trajetória na cabeça, né? Até perceber que aquilo ali, tipo, não ia fazer você ser aprovado, sabe? Eu acho que o meu maior problema, que é o problema de muita gente que eu vejo, assim, é confiar em pessoas erradas pra escutar o que você vai fazer pra ser aprovado, assim. Eu vi muita gente falando sobre as questões, sobre só ficar fazendo questão, e foi isso que me atrasou bastante. Eu acho que é a melhor lição que as pessoas podem tirar da minha história, assim. Não escutar as pessoas erradas, escutar as pessoas certas. Então vamos começar daí. Vamos começar desse momento em que provavelmente você ainda se via muito crua no processo de vestibular de medicina, muito inocente e automaticamente muito vulnerável ao que eu brinco, né, que é essa internet de Marlboro, onde da noite pro dia e cada hora mais brota um especialista na forma de um influencer, na forma, né, de um profissional ou simplesmente de um estudante que foi aprovado em medicina e a partir daquele momento começa a vender mentoria, começa a vender curso, etc, etc. E é muito fácil capturar mesmo meninas como a Luísa num momento desse, porque você quer uma resposta, você quer uma solução e você, de preferência, quer tudo isso rápido. Pois é, assim, eu acho que o meu ensino médio, ele foi na pandemia, né? O meu segundo ano do ensino médio foi pandemia toda. Eu me formei em 2021. E na época, no meu segundo ano, eu já sabia que eu queria medicina. Eu acho que eu tive essa certeza, assim, pro 8º ano, sabe? 7º eu já sabia que eu queria. E aí, no ensino médio, já entrei sabendo que eu queria. E quando deu a pandemia, mudou muito o sistema. Na minha escola, a gente só entregava trabalhos, a gente não tinha prova. Caramba! E a cobrança era muito diferente, sabe? Mudou muito o estilo de estudar. Então, eu só entreguei trabalhos no meu segundo ano para me formar. E aí, no 3º ano, no ensino médio, foi o que, tipo, começou assim, tá, agora eu tenho que começar a estudar para medicina. Tipo assim, tenho que começar a estudar para pré-vestibular, vou ver com o que eu posso jogar, né? Fiz o quê? Comecei a pesquisar. E aí a gente cai, quando a gente começa a pesquisar vestibular no YouTube ou na internet que seja, a gente cai nas mãos daqueles gurus da internet, né? Das pessoas que falam que tem muita credibilidade para falar, enfim. É sempre aquela introdução, assim. Eu comecei a estudar faltando 6 meses pro Enem, e fui aprovada, passei na UFMG, passei nas melhores faculdades públicas. E eu pensei, tipo, na hora que eu vi esse estilo de vídeo, eu pensei, se ela fez isso em, sei lá, 6 meses pro Enem e passou, eu vou ver o que ela fez e vou fazer isso em 1 ano.
Por quê? Vou passar, né? Tô com o dobro de tempo. Exatamente. A gente pensa que a pessoa que passou vai ter credibilidade pra te falar, olha, não faz isso porque isso não vale a pena e isso aqui vale a pena. E aí foi quando eu caí, assim, principalmente nesse papo de que o Enem era uma prova fácil, que o Enem era uma prova muito repetitiva, repetia muito conteúdo. O que você tinha que fazer era fazer questão. É o que todo mundo fala, assim. Você tem que fazer questão, porque as questões se repetem muito, são muito parecidas. E aí... Tipo as questões do próprio Enem, ficar fazendo coletânea, esse Exatamente. tipo de coisa. Vou resumir esse tipo de vídeo. Eles falam assim, não faça resumos. Não assista aula do conteúdo, porque você vai estar perdendo tempo, porque não é assim que eles cobram. Você tem que fazer questão antiga, então eu peguei todos os Enems antigos e de outras faculdades também, outras provas de outras faculdades e fiquei fazendo aquela coletânea ali. Eu não tinha a base que precisava para poder fazer aquelas questões. Eu pegava aquelas questões e eu errava, eu pegava uma questão de biologia, assim. Eu não sabia nem o que o enunciado estava falando. Errava. Lia o gabarito comentado, aprendia aquela questão em específico. Aí que tá. Você nem aprendia aquela questão em específica. Você entendia o que estava por trás daquela questão. Exatamente. E você cria uma falsa sensação de aprendizado, né? Tem uma diferença muito grande quando você vai para a prática sem a parte teórica, sem o conceito bem amarrado. Você até consegue, né? Porque você é inteligente, você tem a capacidade de elaborar, assimilar um conhecimento. Então, você até consegue, com um gabarito comentado, alguma coisa do tipo, você consegue entender o raciocínio por trás daquela questão, mas aprender, de fato, você não aprendeu porque faltam os elementos de base. Exatamente. E você fica achando... E muitas vezes você decora aquele gabarito. E aí, quando volta a cair aquela questão, você acerta. E você... então, finalmente eu aprendi. Não, você só tinha entendido, aceitado. Tem um processo de aceitação. Exatamente. Né? E você continua com aquele mesmo gap de conteúdo eternamente. Eu gravava, assim, o que tinha caído ali naquela questão. Se caísse o mesmo conteúdo, só que um enunciado diferente, eu já não ia saber fazer. Porque eu tava gravando o que tinha caído antes. E eu achava que isso iria me levar à aprovação. Porque é o que todo mundo vende na internet. Você não precisa saber bem, dominar os conteúdos pelo que eles falavam, né? Eu achava muito. Até a hora do Enem. Porque eu fazia aquilo ali também como estudo, como treino. Então, eu não tinha a sensação da prova. Tipo, de não ter nada ali. Não ter o horário direito. Não ter ar-condicionado, não ter, sabe... a sensação que é o Enem. Você nunca tinha simulado, de fato, as condições reais da prova. Então, eu fui no meu segundo ano pro Enem também. Mas, assim, foi muito diferente. Eu entreguei a prova muito antes, eu sabia que boa parte ali eu não sabia fazer. Não tinha pressão, né? Exatamente. E eu não fiz simulado presencial. Na época, no meu terceiro ano, voltou pro semipresencial. Podia ir alguns dias na semana. Mas o que eu pensava comigo mesma, não vou pro presencial porque eu vou ficar em casa fazendo minhas coletâneas de prova. E quando você fazia em casa, não era simulando nas condições, tipo assim, organizando alguém da casa pra marcar tempo pra você, nada disso. Não, eu ia fazendo a prova como se eu estivesse estudando, assim. E na escola a gente não tem noção do que é o pré-vestibular. A gente não convive com pessoas que ainda estão no cursinho, se esforçando. Então eu não tinha noção do quanto você tinha que abraçar o propósito pra passar, sabe? Eu não sabia o que era o propósito ainda, sabe? O que era o cursinho, porque a gente não tem essa conversa, não tinha nenhum mentor, não tinha ninguém que chegasse, segurasse na minha mão e falasse, Luísa, calma, sabe? Não é assim. E são várias coisas que a prova engloba. A pressão, a sua cabeça, né? A falta do domínio do tempo, enfim, tudo. Eu não consegui terminar. Eu fiz a prova na ordem. Eu abri a primeira questão e fui fazendo, entendeu? Então, eu não cheguei nem na questão 35 de matemática, Imagino. sabe?
Total. Eu não fui super mal. Você foi assim. engolida pela prova, né? Eu fui super mal. Pra nível medicina, né? Eu acho injusto falar que fui super mal, assim, pra todas as faculdades, porque eu até, na época, não sabia do SISU, não tinha nenhuma noção direito do que era. Botei pra ADM como segunda opção. E passou. E passei pra falar pros meus pais, tipo assim, mostrar pros meus pais que eu poderia passar pra outra coisa, sabe? Sim. Porque medicina eu já sabia que eu tava muito longe do corte ainda. E aí, foi quando eu comecei a procurar por cursinhos e caí de paraquedas num cursinho pré-vestibular da minha cidade, mesmo presencial, que eu sou de Niterói, né? E caí de paraquedas nesse cursinho que pregava o quê? Pra você ser aprovado? A resolução de questões. De novo isso? Exatamente. Meu Deus do céu! Eu caí de paraquedas na mesma coisa. Ô, meu pai! Aquilo ali só atestou pra mim o quê? Que eu tava fazendo certo. Basicamente, você vivia eu não fiz questão suficiente. Porra! Faltava questão pra resolver. Foi basicamente meu pai! Isso, assim. Não, eles... cobravam muito a sua resolução de questão. Então, assim, eram 1000 questões por semana que eles queriam que a gente entregasse. Mas a troco de quê, né? Com que qualidade? Aprendendo o quê? Exatamente. É o que eu até brinco. Eu falo assim, olha, gente, tem quem não dê conta de fazer 1000 na semana por falta de resistência física. Agora, vai ter quem dê. Eu só quero saber, dentre todos esses, quem é que vai dar conta de aprender com os erros cometidos dentre as 1000 questões. Exatamente. Não tem como. Entendeu? Fazer! Não tem como, cara. Não tem como, por favor. Aprendam. Eu acho que é esse o maior problema, assim. Você quer... Eu tava segurando todas as pontas possíveis ali, tentando fazer as questões, tentando lidar com isso do primeiro ano do cursinho, porque quando eu entrei, eu fiz várias amigas, eu conheci várias pessoas, e eu percebi o quanto eu tava atrás, sabe? O quanto eu ainda precisava aprender pra ser aprovada. Porque eu fiz amigas que sabiam muito mais do que eu, que estavam muito à frente, assim, no processo, e ainda não tinham passado. Sim. Elas já tinham 3 anos, 4 anos de cursinho, e eu via com muita admiração ali o que elas faziam. E eu ainda estava muito atrás no meu primeiro ano e percebi assim, não, tem alguma coisa errada, sabe? Porque eu pegava as questões que elas faziam e eu não conseguia fazer. E eu tinha passado o ano inteiro anterior resolvendo questão do Enem, sabe? Então eu achava que alguma coisa eu achava que eu ia estar bem. Mas eu não estava. E eu percebi isso nesse ano. Então foi muito importante para mim o presencial esse primeiro ano de cursinho nesse quesito, mas o curso em si são várias camadas que foram problemáticas, assim. As aulas, para mim, foram muito deficitárias. Tipo, biologia. A gente só tinha 2 horas de aula por semana das matérias. Então, como é que a gente ia aprender uma matéria, sei lá, biologia? A gente ia aprender filos animais. A gente dava de poríferos a equinodermos numa aula só. Então, eu que precisava de uma base ali, você aprende... Eu aprendia, mas eu aprendi superficialmente. Sim. Foi bom, porque eu ia em todas as aulas, era presencial, então eu ia em todas as aulas, eu tive um bom contato com a base, né? Mas eu tinha que pegar e estudar sozinha, porque o que na minha cabeça era atraso ainda, que era fazer resumo, escrever... aprender o meu método de estudos. Na verdade, era tudo que você precisava naquele momento, né? Era o que eu precisava. Eu não conseguia fazer caderno direito. Eu ficava lá o dia todo. Então, tipo, não mexia no telefone pra fazer, sei lá, pesquisar, tirar uma foto e anotar o caderno depois. Ou, enfim, fazia o que dava. Sim. Entendeu? E uma outra coisa que eu acho que foi... tudo isso que eu tô falando, acho que foi uma virada de chave quando eu entrei no Foco. Eu vi totalmente diferente, sabe? Mas lá eles pregavam muito uma competitividade entre os alunos, sabe? Era muito tóxico o lugar, assim. Eu acho que se você entrasse de cabeça, assim, de olho fechado, você adoecia. Eu não fui, assim, de olho fechado e tudo mais, porque eu fiz amigos lá. Sim. E as pessoas não lidam 100% da mesma forma que o curso prega, né? Que o curso pregava. Então, eu consegui, tipo, tirar um pouco dessa venda, tirar um pouco da venda do só resolução de questão, massiva e tudo mais, e voltar um pouco na base. Criei um pouquinho de base, sim, mas não foi suficiente. Na hora que eu cheguei na prova,
Eu não tinha estratégia de prova, eu não tinha noção nenhuma. Pra você ter noção, eu levei pra prova pra comer um café. Só levei café, não levei um biscoito. Pra 5 horas de prova? Eu não levei nada pra comer na hora da prova. Ou seja, você fez uma hipoglicemia no meio da prova. Na hora que eu cheguei, eu passei mal. Tipo, Lógico. Eu fiquei tão nervosa. Por cima, quando vem uma descarga de adrenalina... Exatamente. Eu fiquei tão nervosa ali. A minha mão, ela tremia tanto, meu corpo inteiro. Tremia muito. Eu tava fazendo... Eu lembro a primeira redação, né? Que foi no primeiro dia, a primeira coisa que eu fiz foi redação. E, meu Deus, eu fiquei muito nervosa pra fazer. Muito nervosa. Eu não conseguia dissociar o que eu tava fazendo. E foi quando eu percebi que o psicológico conta muito. Uhum. Não adianta você ficar só lá no cursinho, vendo questão, vendo conteúdo, estudando, fazendo o que o curso propõe, sem cuidar da mente. Eu não malhava, não treinava, não fazia nada disso. Uhum. Então, é uma abdicação, sabe? Você não pode sair pra tudo que seus amigos te chamam. Mas também não dá pra dizer não pra tudo que te faz bem, né? Não, a conta exatamente. não fecha. Pras necessidades mesmo, né? Eu acho que faltava muito pra mim e eu não percebi isso. Eu achei que eu tava nervosa na hora da prova mesmo. Mas não é uma coisa que você saca na hora. Tipo... Sabe por que eu acho que, te ouvindo falar isso, fica muito claro pra mim o quanto realmente a aprovação através do resultado do Enem, ela precisa ser um plano traçado que envolve o processo de preparação, que envolve o momento da prova em si, que é a execução daquele projeto em si, né? Então, tudo tem que ser muito pensado. As coisas não podem ir acontecendo de uma forma aleatória, difusa, né, sensitiva. Tipo, as coisas têm que ser pensadas. Então, desde a preparação, por exemplo, você tendo esse respaldo de que é óbvio que a prática de questões, principalmente numa prova que o contrarrelógio conta muito, como é o caso do Enem, é uma etapa fundamental. Só que querer dar conta da base diretamente atacando as questões é como jogar uma pessoa que não sabe nadar no oceano e falar, vai dando braçada e pernada aí que uma hora você aprende a nadar. Vai se afogando que daqui a pouco você aprende a nadar. É análogo, né? Então, a gente precisa ir trabalhando as duas coisas. Construindo a base e sim, assim, não tem hoje ferramenta tecnológica nem IA que faça pelo aluno o bom feijão com arroz, que é uma aula bem construída, um material didático bem escrito, sabe? Para você construir a base teórica. Com certeza. Conceito, contextualização, não tem como. E eu acho, assim, muito importante também você ter alguém para te orientar. Exato. Isso me faltou muito, sabe? Então, isso estava falando de construção emocional. Era esse o ponto que me chamou a atenção quando eu estava te ouvindo, porque às vezes a gente acha que o fortalecimento emocional no contexto do vestibulando é o cara tá simplesmente fazendo terapia, todo dia se olhando no espelho, dizendo, eu sou foda, vai dar tudo certo. Mas, cara, se isso for vazio, isso não vai segurar a onda na hora da prova. Para além, óbvio, eu acho que fazer terapia pode ser uma demanda sim, né? Não sou dessas que acho que todo mundo tem que fazer terapia, que eu acho que também virou uma moda. Todo mundo tem que, calma aí. Uma coisa que todo mundo tem que já tá esquisito. Mas eu acho que muitos de nós vamos colher imensos benefícios com a terapia, sim. Com certeza. Lógico, eu sou super a favor. Mas eu acho que em paralelo a essa parte, eu acho que o que vai dar um grande respaldo pro teu psicológico, pro teu fortalecimento mental, é saber que você tá fazendo a coisa certa. Sim. Ter a confiança, a segurança que você tá estudando com o material certo, que você tá praticando sob as estratégicas certas, que você tá realmente simulando aquela prova fidedignamente, sabe? Que você tá tentando eliminar ao máximo surpresas negativas. Sim. Aí você chega lá na prova e fala, o que eu tiver que lidar aqui, eu tô preparada, eu tô apta a enfrentar
vai ter questão que eu não vou saber fazer? Tá, mas eu sei enfrentar isso, eu sei o que eu tenho que fazer. Vai ter questão que eu sei fazer, mas é muito demorado, então eu tenho que pular, porque eu compreendo o que é o conceito da TRI, que pontua essa prova, então eu tô preparada pra lidar com isso. Tem um fiscal que não cala a boca na porra da minha sala de prova, eu sei como é que eu lido com isso, seja aquela pessoa que entra no casulo, ou seja a pessoa que levanta a mão e fala, você pode, por favor, chamar o fiscal de fiscalização, você pode chamar, por favor, o coordenador daqui da unidade que eu quero falar. Então, você tem que estar preparado, você tem que estar orientado para qualquer tipo de intercorrência, mas a tua preparação tem que ter te dado o respaldo emocional. Não é uma coisa só de dentro para fora. Exatamente. Também tem o de fora para dentro. O que eu sinto muito hoje é que o vestibulando também fica num processo de autocobrança muito grande, que tudo é o alto, é o self, né? Tipo, você tem que confiar em si, você tem que acreditar que vai dar certo. Mas, cara, o teu externo tá te direcionando realmente num caminho de que você não tá simplesmente floreando a ideia de que vai dar tudo certo, mas concretamente as coisas se encaminham para que dê tudo certo. Tem o de fora para dentro também. Não, com certeza, o ambiente influencia muito, assim. Quando você tá... Porque tudo que era relacionado ao vestibular me afetava muito. Eu acho que a maior parte dos vestibulandos, eles têm muita cobrança consigo mesmo. Eu tinha muita cobrança comigo mesma, então eu me afetava muito sei lá, a pessoa falava, você tem a chance de passar agora se você fizer isso. Eu ia fazer o quê? Eu ia pra isso. E é muito difícil você ver alguém que não tenha o autocontrole de se manter no plano inicial, assim, de vou voltar pra base, vou construir meu conteúdo aqui. Se tem uma outra pessoa falando diferente pra você. Então, é muito importante saber quem você vai ouvir. Porque isso muda muito, isso te poupa muita coisa. Saber o que você quer. Você quer tentar ficar escutando o aprovado que fala que você vai estudar em 6 meses com ele e você vai passar igual ele passou, estudando só 6 meses pro Enem, ou você vai se entregar ao processo, sabe? De um cursinho que você sabe que tem aprovados e que as pessoas passam e que não precisaram fazer coisas malucas, sabe? É um medo muito grande você continuar muito tempo no cursinho e a sensação da frustração de não ser aprovado no ano dói muito. Dói muito, mas você tem que... Eu acho que o mais importante é você entender que isso é parte, porque uma hora chega a sua vez e vai chegar mais rápido se você entender, se colocar na posição que você tá do processo do pré-vestibular. Não tinha problema eu ainda precisar voltar na base naquela época que eu precisava. Não tem problema você errar uma questão e você ter que voltar na aula, assistir a aula dela, para poder entender o que ela estava falando ali. Isso era muito problemático para mim, para eu conseguir entender. Eu achava que não. Você estava ficando atrasada, exatamente, né? Que não era nada a ver eu ficar fazendo resumo, eu encontrar o meu método de estudos, eu tinha que escutar o que falavam, que era só fazer a questão e fazer tipo um resuminho sobre o que eu errei. E que é como se fosse o nosso caderno de erros que vocês dão pra gente. Mas muito atrás do caderno de erros tem uma aula de 5 horas. Pra mim, ficar estudando 5 horas uma matéria naquela época era impensável. E quando você fica escutando muito essas fontes externas de pessoas que falam que isso é nada a ver, que não sabem o que estão falando, sabe? São as falsas promessas mesmo, exatamente, né? Os atalhos são muito perigosos, porque aquilo que a gente falou no início, eles encontram um solo muito fértil, que é a vulnerabilidade do vestibulando, e semeiam nesse solo promessas de atalhos, de métodos gourmetizados e, sabe, coisas muito loucas, e você anseia para que aquilo seja uma verdade. Porque você não tem garantia nenhuma de que você vai passar no final do ano. Ninguém vai chegar lá e vai falar, se você fizer isso, você com certeza vai passar. No final das contas, é você com você mesmo, você com a sua cabeça lá estudando. Então, é muito difícil você conseguir abraçar, enfiar o pé pelas mãos, sabe? Você acaba enfiando o pé pelas mãos. Você conseguir abraçar tudo que você quer fazer. Quando você vai para esse método, assim, de vou só
pular o início e vou tentar chegar logo no final, que é quando as pessoas são aprovadas. O meu último ano de curso foi muito diferente do meu primeiro ano. Quando, no finalzinho, assim, quando eu fui percebendo que eu não estava conseguindo, tinha matérias que eu não conseguia desenvolver, eu voltava na base, sabe? Eu consegui ter essa noção. Já não tinha mais aquele mesmo peso, exatamente. Né? Quando eu entrei, que eu vi as pessoas fazendo 1000 questões e tudo mais, eu tentei fazer isso. Mas eu vi que não ia dar, sabe? E eu não queria ficar outro ano sofrendo de novo. Então eu voltei mais na base e isso foi uma boa evolução pra mim. Eu cresci bastante nesse curso, assim, nesse sentido. Principalmente de se autoconhecer, né? Isso, perceber que nem tudo que era oferecido, de fato, fazia sentido pra você. Exatamente. Foi muito uma autopercepção, assim, pra mim mesmo, que eu fui aprendendo, pude tirar... O que eu pude tirar dali, dessa experiência? Foi isso, assim. E no final do ano eu não fui mal, sabe? Eu melhorei muito em comparação ao que eu tinha ido no meu terceiro ano. Eu acho que eu fiz, assim, uns 130 e poucos acertos, quase 140. Mas não chegou a 140. Mas foram 130 e poucos acertos, que é uma nota muito boa, mas que não é suficiente. Sim. E aí eu não passei de novo e eu fiquei muito mal, sofri muito, porque a gente abdica de tanto, né? A gente deixa tanta coisa pra trás. Especialmente naquele ano, que você não tava nem fazendo atividade física, praticamente ficava imersa o dia inteiro, fechada naquele ambiente. Não, eu ficava o dia inteiro. Eu chegava em casa e eu ficava o dia inteiro sem conversar, sem fazer nada. Eu ficava o dia inteiro lá. O único momento que eu conversava, assim, era na hora do almoço. A minha mãe, ela conversava comigo e ela falava assim: Luísa, calma. Você não consegue terminar um assunto. Você tá falando, tipo assim, você fala sem parar. E você emenda um assunto no outro e um assunto no outro. Eu não consigo nem entender o que você tá falando. Por quê? Porque a minha cabeça não tava nem um pouco boa, sabe? Lógico. Eu só queria conversar, eu queria falar. Porque não é saudável pra ninguém. Você não é uma máquina, sabe? E você não vai conseguir lidar como se fosse uma. Eu sabia que eu não era uma máquina, mas eu imaginava que se eu passasse só um ano da minha vida fazendo isso, no final ia dar certo, sabe? Eu ia conseguir ir bem. É o engano da maioria das pessoas. Elas falam assim: eu aceito estar num lugar que está me adoecendo, porque eu acredito que eu preciso passar por esse adoecimento para receber a recompensa do meu sonho. Eu achava... Só que, na verdade, é o oposto, né? Exatamente. Cada vez mais a gente vem entendendo que quanto mais infeliz e mais adoecido você passa pelo seu processo, você tá jogando contra as suas chances de fazer aquilo dar certo. Quanto mais triste você tá ali, adoecido e tudo mais. Eu não adoeci, tipo, adoeci mesmo, mas porque graças a Deus teve volta, né? Eu fiquei mal, mas assim, depois que eu entrei no foco, eu melhorei muito. Mas é importante você ter um lugar acolhedor ali. Você tá sofrendo, você tá passando por um processo que já é difícil por si só. Você ficar o dia todo estudando, e ainda mais no início. O início, o estudo é muito travado. Sim. É um estudo muito chato. Que você erra, você tem que toda hora voltar na base. Você tem que ficar toda hora revendo o conteúdo e tudo mais. É chato. Exatamente. Então, mas você tem o mínimo que você precisa é se sentir bem, né? Exatamente. Mas você tem que passar por isso. E aí, se você passar com a cabeça de não, vai ser chato, mas vai acabar. No final, qual vai ser a sua cabeça pra ir pra prova, sabe? Eu acho que isso foi muito um baque pra mim. E aí, tudo bem, passou o Enem, vi que eu não ia passar, fiquei muito, muito triste e decidi que eu ia tentar de novo. Queria mudar o contexto que eu tava vivendo ali, sabia que aquilo ali não tava legal, tinha vários problemas, várias camadas que eu sabia que estavam erradas no cursinho que eu tava indo, e eu falei, eu não quero mais viver isso aqui. Eu não vou mais passar por isso. Comecei a procurar e encontrei o foco. E aí, isso foi no meu segundo ano de cursinho. Entrei no foco, no online completo. E aí, assim, de cara, já foi muito diferente pra mim. Eu falo assim, do fundo do meu coração. Eu vi que tinha psicóloga no curso. Qual cursinho que eu vi que tivesse psicóloga, oferecesse psicóloga? Tinha atividade física, sabe, pra gente fazer. As aulas eram muito diferentes, a grade de horários era muito diferente. E comecei a
ver também seus stories, que foi uma coisa que mudou muito. Eu acho que, não sei se todo mundo vê o Instagram, mas isso é um contato muito bom, porque a gente usa o Instagram pro lado ruim, entendeu? Pra escutar o aprovado que vai falar que você só vai fazer questão e vai passar. Mas os seus stories que falavam que, tipo assim, não tem problema você encontrar o seu método de estudo. Você falava que você podia usar o Anki, que você podia fazer resumo, que você podia fazer flashcard, que você ia encontrar o seu jeito. E foi quando eu comecei a me descobrir muito mais no meu estudo. Foi quando eu aprendi, de fato, a estudar. Foi no meu 2º ano. Eu, nas suas aulas, eu assistia a aula escrevendo cada A que você falava. E eu podia pausar. Era isso que funcionava pra você. Exatamente. E o online foi muito bom pra mim, porque eu podia pausar a aula, ver de novo uma parte. Eu terminava a aula. Aí acabei, aí olhava meu resumo. Via uma parte que ficou meio incompleta, voltava e entendia melhor. Então, eu deslanchei muito, assim. No meu 1º ano, como eu só fiquei fazendo questão, eu fui bem em ciências da natureza, que foi a única área que eu gostava de assistir aula na escola, porque na época da escola eu tava só fazendo simulado, mas as aulas eu deixei muito pra trás, eu não assistia. As únicas aulas que eu assistia eram química, biologia e física, que eu gostava. Então, eu fui nesse 1º ano de cursinho, eu acertei acho que 40 acertos em naturezas. Por quê? Porque eu só fiquei fazendo questão. Mas me pergunta de humanas, me pergunta de matemática, me pergunta de português, que eu não tinha base. Sabe? Tipo, foi uma distribuição muito errada de acertos. Porque eu fiquei treinando aquilo ali que eu sabia. Sim. E o resto, matemática eu não peguei pra ver. E aí, enfim, quando eu entrei no foco, eu mudei tudo, assim, vi tudo que eu deixei pra trás, que eu negligenciava. Eu negligenciava muito física, por exemplo. Eu lembro de mandar mensagem pro Thiago, eu tenho foto na nossa conversa chorando, foto minha chorando, mandando mensagem pro Thiago, por favor, me explica isso de novo. Eu não tô entendendo, sabe? Tinha matérias que a gente, mesmo que a gente tenha ido bem numa prova, não quer dizer que na próxima prova do Enem vai ser a prova toda de novo, né? Ela vai estar em branco e vão ser outras questões e vão ser outras coisas. Então, eu posso ter ido bem na outra, mas não era... Eu percebi que não era garantia que eu ia bem nessa. Principalmente nos simulados que eu fazia com vocês. Eu ia pro presencial. Cada simulado era um sacode. Eu ia pro presencial fazer os simulados e neles eu percebia que ainda faltava, sabe? E aí eu evolui muito, assim, muito mesmo. Eu evolui muito em biologia. Nossa, mudou completamente a minha forma de estudar biologia. Comecei a gostar muito mais. Melhorei muito em humanas, melhorei muito. Foi um ano que me ajudou muito. Fiz psicóloga. Beijo pra Vivi, gente. Sério, ela é maravilhosa, maravilhosa. Sério, se vocês puderem, façam com a Vivi. Ela é muito fofa, ela me ajudou muito. E aí, no final do ano, assim, eu tava me sentindo bem, sabe? Tava me sentindo bem pra ir pra prova. Foi um ano de se redescobrir, né? Com certeza. Descobrir que o vestibular não precisava ser só abdicação, só silêncio, só aquela coisa agressiva mesmo, triste, né? Com certeza. Triste. Foi exatamente isso, assim, eu me senti muito mais guiada. Eu lembro da minha primeira mentoria com o Foco, que foi com o Júlio. E aí ele deu estratégias de prova pra gente fazer. E aí eu comecei a aplicar. Ele falava, obviamente, pra gente treinar nos simulados. E eu treinei 3 estratégias de prova diferentes até eu achar a minha, sabe? E ele falava pra gente fazer e eu fiz. Então eu confiei muito, assim. E fui aprendendo muito. Fui mudando tudo que eu tava fazendo antes e melhorei muito. No final, eu fui pra prova com a cabeça boa. Fui bem. Fiz a prova e, assim, fiquei nervosa. Óbvio, a gente acaba... É um momento que a gente tá esperando muito, né? É um momento de muita ansiedade, mas eu saí de lá com a sensação de dever cumprido, sabe? O Enem, que eu digo, né? Eu saí de lá bem, assim. A UERJ, eu fui bem melhor do que eu iria no meu primeiro ano. Com certeza, eu evolui muito. Foi a minha primeira prova discursiva que eu fiz na minha vida. Então, eu tava me sentindo bem pra ir, mas eu sabia que talvez não fosse dar, sabe? Que iam faltar coisas e realmente me faltaram armas ali na hora. Mas tudo bem. E aí eu tava depositando muito da minha esperança no Enem.
Aí, na hora que eu corrigi a prova, eu fui bem. Eu acho que eu fiz 150 acertos, assim, 150 e poucos. Que parece uma mudança, parece pouca mudança, mas quando você já tá indo bem, é muito difícil você conseguir evoluir, sei lá, 5 acertos. É muito diferente, assim, muito difícil. E do que você sair, sei lá, do 90 acertos pro 130. Você vai dominando de Você forma precisa de um diferente. trabalho de curadoria muito diferente. Exatamente, é um trabalho muito grande. E eu sabia que eu tinha evoluído muito. Pra além do resultado da prova, sabe? Eu via o quanto eu tinha evoluído no meu estudo, eu me sentia bem melhor, assim, no quesito pré-vestibular. E aí, eu fui bem e eu tava com muita esperança que dessa vez ia, né? E aí, saiu a nota e não foi de novo, assim. Eu calculei as minhas médias para as faculdades e eu via que não ia passar para nenhuma que eu queria aqui no Rio. Todo mundo sempre me perguntava assim, qual faculdade você quer? E eu sempre falei que eu queria ir para a UFRJ. Eu sempre falei que era o meu sonho, que era a faculdade que eu mais tinha admiração. Seus olhinhos brilhavam. Exatamente, era o meu sonho, assim. Eu sabia que eu queria. E eu sempre falei pra todo mundo que era o UFRJ, e era. E eu vi que a minha nota não ia dar pra passar pra lá. Eu fiquei, assim, abaixo e eu fiquei muito mal. Mas eu fiquei... Ir pra fora do estado não era uma opção pra você naquele momento. Eu até pensava, mas os lugares que eu pensava eu também não passaria, sabe? E aí eu fiquei muito triste, assim, muito, muito triste. E é uma tristeza que você não acha conforto em lugar nenhum, sabe? Dói quase fisicamente, né? Exatamente. Você se dedicou tanto, você abdicou de tanto, você tava vivendo... Foi a prova que eu mais estudei na minha vida. Como assim não deu certo, sabe? É uma sensação, assim, muito triste. E qualquer pessoa que venha te consolar, minha mãe, eu lembro dela chorando comigo. Qualquer pessoa que venha te consolar, qualquer pessoa que venha te ajudar, você fica tipo, obrigada. Mas dentro você ainda fica tipo, meu Deus, sabe? O que acabou de acontecer? E não é uma coisa interessante que, olhando hoje, você deve lembrar disso. Que a sensação, enquanto tá doendo muito, é que você não vai. Tipo assim, não vai. Não existe a possibilidade de você ter forças para mais um ano. Então, tipo assim, eu não vou ter... Não, eu não vou. Exatamente. Tipo, vários alunos falam isso. Que, tipo, fica um processo mesmo de negação, assim. Não tenho mais. Eu vivi isso, com certeza. Logo depois que saiu a nota, assim, eu falei, eu não vou tentar de novo pra ser humilhada de novo. Tipo, eu sabia que eu tinha evoluído, eu sabia que eu tinha capacidade de passar, assim, na minha cabeça. Se ainda assim não foi suficiente, não vai ser nunca. Exatamente. Passa esse tipo de coisa. Eu achava que não era pra mim, que eu não ia passar e que se não foi agora é porque realmente eu não vou passar, porque eu evolui muito. E aí vem aquela sensação triste de que eu sou injustiçada. Óbvio, a gente vê depois que não é isso, mas na hora que a gente tá passando por isso... Não, sente firme com clareza. É muito difícil você ter a noção de que você vai sair ali daquele fundo do poço e que você vai ficar bem, sabe? É muito difícil e eu fiquei sofrendo muito, assim. E nessa época que eu tava bem triste, a minha mãe, ela decidiu que eu ia pra particular. E aí ela falou, não é que ela decidiu que eu ia pra particular. Óbvio que se eu fosse tentar outro ano, ela iria me apoiar e iria me dar todo o suporte pra eu ir. Mas ela falou, não, chega, sabe? Ela me viu sofrendo muito. E ela não queria que eu continuasse sofrendo. Então ela me matriculou, ela quis me matricular. Ela me inscreveu na prova, sem eu saber. Aí eu fui pra prova, já. Tipo, sem querer estar ali, sabe? Mas fui por ela, sabe? Fui fazendo e tal, passei, né? E aí a minha mãe quis que eu me matriculasse porque me viu muito mal. E aí eu fui, fiz a matrícula, mas cheguei em casa e fiquei, tipo, não é isso que eu quero, sabe? Eu sabia... Não é o FRJ ainda. Exatamente, não era o que eu queria, não era o meu sonho, não era o que eu tinha projetado pra mim. E... Óbvio que o financeiro conta muito. Na hora, eu lembro até hoje do valor da mensalidade. Nunca vai sair da minha cabeça esse número. Que eu sempre... Que número era esse? Era 13.700. É uma pancada. E eu sabia que eu ia ficar com isso na minha cabeça
todos os meses da minha vida. São 6 anos, não são 6 meses, né? Exatamente, eu ia ficar com isso na minha cabeça de, meu Deus, eu tô em dívida com os meus pais, sabe? Como que eu vou retribuir isso a eles? Eu sei que eles não iriam pensar isso pra mim, com certeza. Mas como eu iria, sabe? Eu acho que tem uma outra questão que é assim, se realmente essa fosse a única alternativa que você tinha pra realizar o seu sonho e seus pais pudessem arcar com isso, eu acho que você engoliria e pá. Mas você sabia que era uma questão de você dar uma sacudida e com investimento boas vezes menos, lutar e conquistar não só uma faculdade pública que você não daria esse gasto para os seus pais, mas que era a faculdade que de fato você queria. Você queria. Não era uma coisa que estava vindo ali para suprir uma falta do que de fato você queria. Então eu acho que isso também é a grande luz no fim do túnel, né? Uhum. Eu acho que foi onde eu busquei a minha força que eu precisava para eu me reerguer e fazer outro ano. Uhum. Que foi ver que eu não fiquei feliz ali me matriculando. Sim. Não era o que eu queria. Eu queria ter a minha conquista, sabe? Eu queria vibrar a minha conquista de passar. Eu queria ter a minha primeira conquista da minha vida, sabe? Que era ser aprovada onde eu sempre sonhei. E eu comecei a sonhar muito com a UERJ também, né? A gente no foco, a gente fica muito próximo também da possibilidade da UERJ, porque em outros cursinhos que eu via, a UERJ é tipo o bicho de 7 cabeças e é um estudo totalmente diferente, que é difícil de conciliar e que você tem que escolher um ou outro. Escolha suas batalhas. Qual que você vai querer? Você quer passar pelo Enem ou você quer passar pela UERJ? Era muito que os outros cursinhos pregavam. E no foco eu aprendi muito sobre biologia e sobre química, ao ponto de eu fazer as questões discursivas e conseguir ir acertando. Isso mudou muito desde o meu primeiro ano de curso. Eu fazia as questões e eu não conseguia acertar. E você via que o método realmente permitia essa conciliação. Então, você não precisava escolher o Enem ou a UERJ. Você estava indo em direção às duas. A gente estudava um conhecimento não atrasa o outro, né? Isso. Tipo assim, não atrapalha o outro. Uhum. Você tá construindo ali uma coisa. E foi isso. Eu fui construindo e aí eu entrei de novo no foco. Quando eu falei pra minha mãe que eu queria fazer outro ano de cursinho, a minha mãe falou, então você só vai fazer se for no foco. Ela não... A gente sabia que eu não iria voltar para o outro cursinho que eu tinha feito. E que não existia outra possibilidade para eu ir assim que me enchesse os olhos, sabe? Eu fiquei muito feliz quando eu entrei e eu me encontrei ali, sabe? Eu acho que é você se encontrar onde você está estudando. E eu me encontrei muito. Eu gostava muito das aulas, eu gostava muito dos professores. E esse contato que a gente tem com os professores, eu acho que é, assim, muito importante. De você conseguir se ver evoluindo mesmo. Eles te dão um suporte diferente. Esse respaldo, né? Eles te dão um acolhimento diferente. Isso foi muito diferencial pra mim. E aí, entrei no foco de novo, no meu 3º ano de curso. E aí, o início é sempre muito sofrido, né? Foi logo... Tem o luto ainda. Exatamente. Meu aniversário é dia 5 de fevereiro. E eu sempre brinco que o meu aniversário é sempre o primeiro dia de aula. E o foco botou aqueles simulados que a gente faz no começo do ano. Diagnósticos. Isso. Simulado diagnóstico. Eu fiz no meu aniversário, eu lembro de fazer. E eu tava muito triste, assim. Ainda tava sofrendo muito, não queria comemorar. Não queria ver ninguém, porque eu não queria falar que eu não tinha passado. Sim. É sempre a sensação ruim de encontrar, sei lá, um amigo antigo ou um familiar e eles ficarem aí. E aí você fala, tipo, não foi dessa vez, sabe? Isso é muito... É a notícia que você não quer dar, né? Exatamente, mas, cara, eu juro, vale muito a pena depois quando você passa e você fala que você passou. É muito diferente, assim. Faz valer a pena você ter passado por aquilo ali. Enfim, voltei pro 3º ano de cursinho. E fiz o foco e abracei e fiz tudo que estava ao meu alcance, sabe? Me esforcei muito, tive várias... Continuou a se cuidar. Exatamente, continuei na psicóloga, fazia academia todos os dias, foi muito bom pra mim. Eu tinha um personal que ele era muito bom pra mim, a gente conversava muito e era um momento de distração meu, era um momento feliz do meu dia, sabe? E é muito importante você ter momentos pra si. Sabe, não é justo com você mesmo você ficar o dia todo só ali no estudo, porque você não é só aquilo, você não é uma máquina.
Enfim, foi muito bom pra mim. Mas eu também tive muitas questões pessoais que foram muito diferentes do meu primeiro ano, assim, do meu segundo ano, que foi meu primeiro ano no foco. Que foram muito diferentes. Eu tive muitas questões que me afetaram muito. Eu lembro que você me mandou um áudio, assim, acho que era lá pra outubro, talvez, ou antes, me falando: Lu, como é que você tá? Eu tô aqui. Se você quiser conversar comigo, eu sei da sua evolução. Eu sei das suas vitórias. Eu sei que você tá indo bem. Eu lembro direitinho, assim, que você falou alguma coisa, assim, que tocou muito em mim. Porque era alguma coisa que eu precisava ouvir na hora daquele áudio de acolhimento. E aí eu te gravei um áudio respondendo de uns 8 minutos, contando tudo que eu tava sentindo ali. E você me mandou outros áudios, a gente foi conversando assim. Você me mandou um áudio muito. Eu falei, Carol, eu queria colar esse áudio na minha testa, sabe? Porque falou assim: você não precisa, sabe? Você não precisa continuar na mesma batida que você tinha no início do ano. Você não precisa disso para ser aprovado. As coisas que acontecem na nossa vida vêm sem pedir licença. E era exatamente isso. Eu não tinha como ignorar outras coisas que aconteceram na minha vida, que não é nada demais também. Foram pessoas que passaram na minha vida que não me fizeram bem, mas que não tinha como eu ignorar 100% para continuar o processo. Eu só tinha que aceitar, às vezes, viver aquilo ali, ficar chateada e depois voltar, sabe? Você falou, eu não posso escolher o que me afeta, mas eu posso me blindar das coisas. Eu não preciso aceitar tudo. Eu não preciso aceitar. Porque eu sempre fui uma pessoa que tive muita dificuldade de falar não, assim. Eu tenho, todo mundo que me conhece sabe que eu tenho essa dificuldade de me impor. É essa palavra, assim. O meu personal, na época, eu contava muita coisa pra ele. E ele falava, cara, se você acha que é não, sabe? A pessoa não vai afetar a sua vida se você se blindar contra ela. Sim. Então, foi muito o que você me contou no meu áudio. Foi uma blindagem muito boa pra mim. E foi uma força que me faltava pro meu final de ano, assim. Foi a força que me faltava e foi muito bom pra mim. No final do ano eu tava muito confiante. Eu tava muito feliz com o que eu tinha feito até ali. Aquilo ali foi... tudo, na verdade, eu via tudo de uma forma como se fosse um filme mesmo. Uhum. Eu via tudo de uma forma carinhosa, sabe? Que foi muito diferente do que eu tinha visto nos outros anos. Que eu sabia que eu estava pronta para chegar a hora da prova. Eu vi os meus resultados dos meus simulados e, óbvio, a gente sempre tem uma oscilação. Às vezes vem muito bem e às vezes não vem tão bem assim. Mas eu sabia, eu achava, nossa, esse é o meu ano. E você falou pra mim, esse é o seu ano. Eu confio muito em você, sabe? Eu sei que esse é o seu ano e se você não deixar as coisas te passarem pra trás, você vai sair vitoriosa disso. E fui assim. Fui pra prova. E na hora da prova, eu lembro dos 2 dias, assim, como se fosse a semana passada. Uhum. Do primeiro dia, eu lembro que eu fiz o rascunho da redação. Era o que o Júlio me falou naquela primeira mentoria lá de séculos, eu mantive. Eu fiz a minha redação e aí eu fazia 15. Eu fazia 15 questões de português, depois ia para 15 de humanas. Ia voltando, depois eu passava a minha redação a limpo e voltava. Só que, no primeiro dia da prova, eu achei a prova mais difícil de português. E isso me deu uma desestabilizada. Eu comecei a ficar muito metódica para marcar as questões de português. Insegura, né? Exatamente. Eu fiquei muito insegura. E isso me comeu muito tempo. Isso foi uma coisa que me atrapalhou na hora, porque não importa se eu fizesse o Enem 1000 vezes, cada vez é uma vez diferente e é você ali e é a pressão toda do mundo inteiro nas suas costas. Exatamente, ali você vai ter que puxar todas as armas pra fora, por isso que você precisa ter muitas. Exatamente, por isso que a minha cabeça foi o mais essencial pra eu conseguir. Eu vejo, assim, o dia como um filme. O quanto a minha cabeça, o meu psicológico, todas as minhas sessões com a Vivi foram essenciais pra eu estar ali naquele dia, sabe? Aquele dia foi o divisor de águas, assim, pra minha vida, eu acho. Enfim, eu me atrasei muito nessas questões de português. E eu lembro que eu tava passando a limpo a minha redação, quando eu tava na última linha, a fiscal apagou o quadro e eu tava 1h30 atrasada.
do meu horário normal de prova. E aí, porque sempre pra mim sobrou tempo pra eu rever as questões. Quando eu fazia os simulados e tudo mais, sobrava tempo, eu conseguia marcar o cartão revendo tudo. E ali eu vi que não ia dar. Que eu ia ter que jogar de uma forma diferente que eu treinava. E aí eu respirei fundo. E eu comecei... Faltavam várias questões que eu não tinha nem lido ainda. E eu voltei pro início da prova e comecei a marcar o cartão. Só que eu percebi que eu ia perder tempo. Aí o que eu fiz? Fui para as últimas questões e comecei a fazer direto marcando no cartão. Tava dando certo. Aí fiz as minhas 15 de humanas assim. Tava lá no finalzinho do cartão. Voltei para continuar marcando as questões do início. Marcando assim, sem conseguir revisar nada. Só marcando. Só que essas questões do início de português, eu não tinha marcado direito. Eu tinha feito só, tipo, esquemas e tal, porque eu tava insegura de marcar. Eu não tinha marcado exatamente quais eram. E eu comecei a marcar, assim, correndo muito, porque eu tava correndo contra o tempo. Faltava menos de 1 hora pra eu entregar a prova. E ainda faltavam 15 questões de humanas, eu acho, pra mim. Não, faltavam 15 questões de português. Aí eu fui correndo. Marquei, assim, da forma que deu, sabe? Com o que eu já tinha feito. Na hora que eu fui voltar pra fazer, eu acho que faltavam 5 questões de humanas pra eu terminar, alguma coisa assim. Na hora que eu fui voltar pra humanas pra terminar, eu olhei pro meu cartão e tava marcado o final. E eu falei, meu Deus, eu marquei errado. Eu marquei tudo errado no final. Ai, Senhor. Eu soltei a caneta na hora e eu fui no banheiro. Eu respirei muito fundo. Eu sabia que faltava muito pouco tempo, mas eu respirei muito fundo. Eu me olhei no espelho. E eu lembro que você sempre falava, cara, não hesite ao ir, tipo, decidir ir no banheiro, respirar, comer alguma coisa, se alongar. Você sempre Eu lembro falava... de uma frase muito forte que a gente falou também naqueles mentoáudios dos 30 dias antes do Enem, que era: eu posso perder pra todo mundo, mas eu não aceito perder pra mim. Lembra dessa? Sim. Eu não aceito perder pra mim. Não, e você falava muito pra gente se olhar e falar que... Olhar pra sua trajetória e falar, você consegue, sabe? E foi muito o que eu pensei, assim. Na hora que eu voltei pra prova, eu abri a prova de novo e tudo mais, eu vi que eu não tinha marcado errado. Eu lembrei que eu tinha começado a fazer marcando direto no cartão. Sim. Então, aquelas questões já estavam marcadas, não estava errado. E aí, eu continuei fazendo. E aí, eu continuei. Terminei a prova. Consegui terminar. Consegui fazer todas. E aí, eu acho que português, assim, eu sabia que eu não tinha ido bem, porque eu tinha visto muito rápido. Mas, humanas, eu tava confiante, eu tava disposta a fazer dar certo. Fui pra casa, na hora que eu cheguei em casa, cheguei apática, completamente nervosa, branca, muito tensa. Minha mãe ficou muito nervosa na hora que me viu, ficou muito preocupada, assim, obviamente. Mas, foi aquele dia ali, aquele domingo que eu sofri. Na segunda-feira já era outro dia, Vambora, sabe? tem o segundo dia. Exatamente. E foi muito que você falou naqueles mentoáudios dessa semana tão cruel, né? Que é a semana entre Enems. Né? Muito cruel. Por quê? Porque as pessoas aprovados e, enfim, outros cursinhos começam a lançar gabaritos. Você fica tentado ali a saber o que você acertou, o que você errou, se você já tá eliminado, né? Como se você já tivesse eliminado. E nos áudios você falava, faz tudo que você quiser, mas você não corrige a prova. E foi isso que eu fiz, assim, eu queria muito corrigir. Eu admito que eu queria muito, mas eu não corrigi a prova. Justamente para não afetar meu resultado no segundo dia. E eu fui com a maior confiança que eu podia, sabe? De continuar olhando pro resto do meu processo. Não olhar para aquele dia de tensão, porque quando a gente sai da prova, a gente só vê o lado ruim, né? A gente se cega que a gente fez outras 4 horas de prova boas, né? O final que é sempre o determinante, né? Enfim, para meu segundo dia de prova, eu sabia que eu só tinha que jogar com o que eu tinha. No meu ano de foco que eu não passei, eu acho que o mais importante para mim foi matemática. Que era o que você tinha negligenciado até então. Exatamente. Quando foi o meu segundo ano de cursinho, né?
quando eu não passei ali, que eu sofri muito e tal, eu sabia que me faltava matemática. E no meu terceiro ano foi o que eu mudei, sabe? Foi o que eu fiz diferente. Não à toa ela foi convidada para ser monitora de quê? De matemática. Tamanho crescimento, né? Foi realmente assim um reconhecimento de falar o quanto você não precisa ter um dom inato. Exatamente. Você aprende. Exatamente. Foi um esforço, assim, muito recompensado. Eu me esforcei muito ali. Eu me esforcei muito pra matemática. Eu lembro que eu fazia... eu acho que eu fazia, tipo, 15 questõezinhas, assim, por dia, do meio do ano até um pouquinho antes da prova. Eu fiquei vendo muito matemática, assim, voltando pra me familiarizar bastante, sabe? Eu queria estar bem ali pra fazer a prova. Eu queria estar com confiança, porque no meu outro ano eu não tava, sabe? Eu tinha ido bem, eu fui bem em matemática, eu acho que eu fiquei com os 36 acertos, assim, mas que não é... Você sabia que podia mais. Exatamente. Eu acho que essa é a sensação que move a gente. Você sabe que você pode mais. Exatamente. Eu sabia que eu conseguia mais. E eu me esforcei muito para matemática nesse último ano. Uma coisa que eu via muito diferente, que eu mudei muito, foi não ter preguiça de corrigir os meus erros. Exatamente. Não era só fazer, né? Exatamente. Corrigir. Uma coisa que você mudou muito para mim foi me ensinar que a correção é muito mais importante do que a resolução da questão. Exatamente. Né? Você sempre demonstra isso. Você dá o caderno de gaps pra gente escrever. É um caderno em branco que, pra mim, o meu não sobrou nenhuma página. O de biologia e de química não sobrou uma página pra eu escrever. Porque eu escrevia tanto que ficou totalmente preenchido ali. Eu errava e eu resolvia, eu voltava na aula, eu via as minhas anotações, meus resumos. É o melhor tempo investido. Exatamente, é um investimento de tempo. É chato você ter que voltar na teoria, você ter que escrever resumo e tudo mais. Mas foi o que me mudou, assim, pra poder ir pra prova com outra cabeça. E aí, matemática, eu fui muito confiante. Eu sabia que eu tinha aprendido muito. Eu tava resolvendo questões boas e difíceis, sabe? No meu dia a dia. Então, eu fiquei com a cabeça de que eu ia conseguir fazer o que fosse proposto. E o que parecia impossível até então, se a gente for olhar para aquela evolução de matemática desde que você saiu da escola até o ano da sua aprovação. Não, com certeza. E no meu primeiro ano de curso também, assim, eu já tinha passado por um ano. Então, tenta fazer o que você, óbvio, que você lembrar, tenta fazer o histórico, assim, do número de acertos em matemática. Então é difícil eu lembrar, Mais assim. ou menos, assim. Eu acho que o meu primeiro ano, no meu primeiro ano eu devo ter feito os 28 acertos. E aí, isso no terceiro ano do ensino médio. Aí, no cursinho, eu acho que eu fiz uns 32, 33. Aí depois 36. Aí depois eu fiz, acho que 36. E no último ano, que foi, assim, a consolidação do meu sonho, que foi o melhor momento da minha vida, foi o momento que eu corrigi a prova. E eu vi o meu número de acertos em matemática. Eu fiquei com 44 acertos. Eu só errei uma questão. E foi o melhor momento da minha vida. Até então, né? Porque eu não tinha passado ainda, porque aí o melhor momento foi aquele ali. Mas até então, eu corrigi aquela prova e eu falei, eu não acredito. Porque agora sim você tinha colhido o fruto, né? Exatamente. Tudo conspirou para aquilo acontecer. Eu acho que o meu primeiro dia de prova, ter sido caótico, ter sido do jeito que foi exatamente para acontecer, para eu poder ir com a cabeça de não posso demorar na resolução das questões, eu tenho que fazer o que eu sempre fiz, porque eu sempre fiz simulado de português. Por que aquela prova estava diferente? Porque eu estava tensa. E eu tava deixando a minha autossabotagem me levar ali. A gente sempre se cobra muito no cursinho. Eu me cobrava muito. Então eu queria ir muito bem em português, óbvio. Eu queria ir muito bem em todas as áreas. E aí eu tava insegura. Sim. Porque a prova veio um pouco mais difícil do que eu imaginava que viria, né? Fazendo simulado, nos simulados que eu fazia no Foco, eu saía meio que já sabendo quantos acertos eu tinha feito. Então, ali na hora da prova, foi muito diferente. E aí, pra matemática, e
humanas, né? Naturezas. E naturezas, isso. Pra matemática e natureza. Eu fui muito bem no segundo dia. Eu não lembro exatamente quanto eu fiquei, mas eu acho que eu fiquei com 84 acertos no primeiro dia, não foi? Eu acho que foi isso, sim. Eu acho que naturezas foi 40 ou 41, alguma coisa eu acho assim. Eu acho que foi 41 que eu fiquei. Uhum. E 44 em matemática, alguma coisa assim. Foi alguma coisa assim. Enfim, ou foi 40, mas eu acho que foi 41. 41 Foi um acertos. resultado absurdo. Eu acho que... No evento da anatomia eu mostro tudo direitinho. Que a galera sempre gosta de ver, né? Eu mostro. É a evolução. E a gente tem, né? Porque a gente sai da prova. Eu lembro de sair da prova e ir marcando no... Eu acho que é o Forms que vocês mandam. A gente vai marcando a alternativa aqui. Porque a gente estuda depois, né? Os nossos erros. Então, vocês sabem tudo da gente. E é uma autoconfiança muito grande, assim. É uma troca muito grande. Enfim, 44 acertos em matemática. Eu fiquei muito, muito feliz. Foi inexplicável, assim, a sensação. Eu fiquei com 160 acertos no total do Enem. Foi uma sensação muito boa. Eu fiquei muito, muito, muito feliz. Eu não sabia minha nota, não sabia meu TRI. Só sabia aquilo ali, mas aquilo já foi suficiente para eu ficar feliz comigo mesma, sabe? De eu ter superado tudo que poderia ter vindo a acontecer. Não ter ido para particular, ter acreditado em mim, ter me esforçado até o último minuto para conseguir ter aquele resultado ali no segundo dia que foi tão grande, assim, tão grandioso. Eu nunca esperava que... Eu nunca fui tão boa em matemática, sabe? Eu nunca gostei de matemática na escola. Era uma matéria que eu não gostava, que eu não assistia às aulas. Então, eu fiz 44 acertos. Como assim, sabe? Foi muito, muito, muito grande pra mim. Sim. E aí foi um momento muito, muito bom. Ok, fiquei muito, muito feliz. Aí veio a nota. Eu te mandei tudo, lembra? Te mandei print, te mandei tudo, te mandei minhas médias pras faculdades. E eu falei... A gente tava muito confiante, né? E eu falei, Carol, eu quero o FRJ. Eu quero botar pra UFRJ e tudo mais. Porque tinha vindo o baque da UERJ, né? Eu não comentei aqui, mas na UERJ eu fiquei a 75 décimos da aprovação. Isso, eu botei pro Maracanã, né? Então eu fiquei a 75 décimos do corte. Quando a nota saiu, que eu fiquei a 75 décimos, e eu não tinha começado o SISU ainda, eu fiquei muito triste. Eu fiquei muito triste ali. Eu queria vem aquele sentimento dos, cara, será que de novo eu vou passar por isso? Vem toda a insegurança do mundo pra minha cabeça. Você segura o mundo todo nas suas costas, né? É o sentimento de... E aí, pra deixar... O que eu acho mais bizarro pra deixar a história mais emocionante, aquela coisa assim, aquele final de milhões... Aí você fica a 75 décimos da aprovação na UERJ. Ainda tem. Aí vem o SISU, e o SISU fecha, e na chamada regular você fica de fora da UFRJ. E você já estava naquele momento muito decidida, muito amadurecida para a ideia de que era a UFRJ e ia ficar na lista de espera para a UFRJ. E a gente sabia que você estava ali a microposições de ser aprovada. Mas até que... Então, assim... Era praticamente uma certeza, né? Só que, cara, administrar esse furacão de emoções, os traumas que ficam batendo o tempo todo, né? Novamente, aquele pensamento do... E se fizer uma seita justamente contra mim? Todos os anos, qualquer pessoa teria sido chamada na minha posição, mas no meu ano... 160 acertos eu não ia passar. Entendeu? Pra onde eu quisesse. Pô, tipo, eu queria escolher. É lógico. E aí você... Fecha o SISU, você não fica na chamada regular, você escolhe a lista de espera do FRJ, demora um pouquinho, mas acontece. Sim. E aí, depois de tudo isso, assim, esses anos e foi muita coisa, cara. Com certeza. Como é que foi quando finalmente você viu seu nome lá? Então, eu lembro exatamente de todos os dias do SISU. No primeiro dia de SISU, eu fiquei em terceiro lugar na lista de espera, eu acho. Eu tenho quase certeza que eu fiquei em terceiro lugar na lista de espera. A minha nota tava a poucos décimos, assim, acho que era 0,5. Era muito pouquinho, eu não lembro também o número certinho, mas era muito pouquinho. Era 0,5, assim, eu acho que eu fiquei. Fiquei muito perto, eu fiquei numa das primeiras posições. Só que aí, no segundo dia ou no terceiro dia de SISU, não sei, eu caí pra décimo. Aquilo ali, nossa, me gelou o corpo inteiro. Eu falei... Não vou passar, vou mudar a faculdade, vou ter que escolher outra, vou ter que ir pra outra, não vou poder escolher a que eu queria. E aí te mandei mensagem, e você, Luísa, segura.
Aquieta esse coração. Frozen. Segura esse seu coração aí. E você vai deixar a sua nota na UFRJ. Você confia em mim? Você vai deixar a sua nota aí. Você vai deixar. E eu deixei a minha nota, e aí no dia seguinte já fui pra 4ª posição de novo e fechei o SISU na 2ª posição. Não, o último dia eu fiquei na 2ª posição, fechei o SISU acho que na 4ª ou na 5ª da lista de espera. Então, assim, sabendo o padrão da UFRJ, que roda muito, né? A gente sabe que roda muito, a gente sabe que, pelo menos na primeira lista de espera, na minha lista de espera, acho que chamaram 13 pessoas na primeira. Então, meu nome já tava ali na primeira página da chamada, né? Da lista. E foi muito gratificante, Carol, sério, foi muito, muito, muito. Saiu todo o peso, assim, todo o sentimento ruim. Eu lembro que eu não queria encontrar com as pessoas. Eu tenho uma história muito boa. Eu tinha uma vizinha do meu prédio, que ela é mais velha, assim, sabe? É uma senhorinha. E ela sempre teve uns comentários meio, assim, sem noção, sabe? Meio desagradáveis. Sim. Desde que eu era novinha. A gente sempre se encontrava e ela sempre teve esse sentimento. Minha mãe tá rindo muito agora. Tenho certeza. Eu tenho certeza que ela tá assistindo. Não fica tranquila, eu vou mandar o link pra tua vizinha. Eu tenho certeza que ela tá vendo. Tu vai ver, ela vai entrar no elevador contigo no dia seguinte desse vídeo que vai ao ar e vai falar: assisti teu vídeo, Luísa. Gostei daquela parte que tu falou de mim. Eu acho que ela não é tão tecnológica, mas ela poderia ver que eu não vou falar mal dela. Porque... É apenas verdade. Aqui a gente só trabalha com verdade. Doa quem doer. Exatamente. E não acho que... Tadinha. Eu não acho que tenha sido por mal, sabe? Eu acho que ela só não percebia que era chato. Quando ela descobriu que eu tava fazendo o cursinho, toda vez que a gente se encontrava, ela me perguntava se eu já tinha passado. Legal. Não, sabe aquela pessoa que é... Ela quer saber se você passou em março, depois em junho, depois em agosto. Toda vez que ela tinha oportunidade... Não é uma vez por ano, qualquer mês do ano. Ela comentava... Era o assunto que tinha. Sim, eu sei era o assunto que tinha. E eu acho que muitos vestibulandos têm essa sensação também. Que todo mundo vem pra te perguntar se você passou. Quem aí tem uma vizinha dessa, já deixa nos comentários. Quem passa por isso vai me entender. Porque é muito chato. Eu não queria fazer cursinho de novo porque eu não queria ter que falar pras pessoas que eu não passei. Sabe? É essa sensação ruim. E ela era esse calo no meu pé. Toda vez que eu encontrava com ela, eu comecei a criar aversão a ela. Eu já chegava no elevador e abaixava a cabeça porque eu sabia que ela ia falar sobre isso. E aí, enfim, era uma sensação muito chata. Tudo bem. Só que aí... E ela passou. Só que eu passei. Eu passei. Aí você começava a querer encontrar a vizinha. Eu nunca quis encontrar ela tanto na minha vida. Eu passei no vestibular, eu vou encontrar com ela. Chupa, vizinha. Eu queria encontrar com ela, com essa senhora fulana em específico. Eu precisava encontrar com ela no elevador pra poder falar, gritar tudo que tava preso aqui dentro de mim, que eu tinha passado. Eu precisava gritar. E aí, eu encontrei com ela com essa blusa. Medicina UFRJ, eu entrei no meu prédio e ela tava lá, entrando no elevador. E aí, tinha umas outras 2 pessoas comigo. E ela falou na fofoca de início, nem reparou, né? Não, ela tava virada pra frente, não viu a minha blusa. E ela entrou assim, virada pra porta, e eu entrei virada pro lado, então ela não ia conseguir ler. E aí, ela, pela primeira vez, entrou no elevador e abaixou a cabeça. Ela não me perguntou. Não. Ela não me perguntou se eu tinha passado. Eu olhei aquilo e eu falei, eu não acredito. Mas eu vou falar. Né? Lógico. Mas eu vou falar sem ela me perguntar. É óbvio. Eu não vou conseguir me segurar. Eu vou ter que falar, porque se ela não me perguntar, eu vou ter que falar. E aí eu virei pra ela e falei, você não sabe. Passei no vestibular, e passei e tô na faculdade que eu sempre quis, e vou pra pública, e é isso. Ela deu um grito, a gente se abraçou. A gente se abraçou ali no elevador. Aquele momento foi o melhor momento da minha trajetória, assim. Que eu falei pra ela, a senhora não acredita que eu passei. A senhora não sabe o quanto a senhora me incentivou sem saber. Ela, toda vez, ela me perguntava, minha filha, mas por que você não vai pra particular? Por que você não tenta um FIES? E eu ficava só me segurando. Eu ficava assim... A senhora teve uma boa ideia que eu não tinha pensado ainda, sabe? Por que eu não vou pra particular? Nem tinha pensado nisso, sabe? Era uma sensação assim, eu não falava, óbvio, eu me segurava, sempre me segurei. Falei, eu não quero, sabe? Eu queria ir pra essa faculdade, eu queria ter essa conquista minha, sabe?
E aí, quando... A gente tem que dar satisfação de cada coisa, pra cada pessoa. Chega a ser inacreditável, a gente já tá cara. passando pela situação mais chata, né? Tipo assim, de ficar estudando pro pré-vestibular que ninguém quer, ninguém gosta. Eu comecei a não gostar das matérias mais, sabe? Tipo, a gente já tá passando por uma situação chata, segurando todas as pontas com a nossa cabeça, com o nosso mental, né? Tentando amarrar tudo, tipo, e ir pra prova. Mas você descobriu que você não tinha uma hater, você tinha uma fã. Exatamente. Eu falo, todo grande hater é um fã disfarçado. Ela era a maior fã. Ela era minha maior fã. Aí, a gente se abraçou no elevador, a gente virou super amigas ali. Prepare-se, porque ela vai te pedir pra fazer geriatria a partir de agora. Todo dia ela vai te encontrar e vai falar, e aí, vai fazer geriatria ou não vai? Mas pelo menos agora o assunto já não é desconfortável, Graças né? a Deus. Agora, e é isso, assim, depois que você passa tudo isso que eu vivi, óbvio, eu senti muito na hora, eu sofri muito, eu senti muita dor. Todo mundo sente, né? Que passa por isso, que passa por uma reprovação, sente essa dor. Mas depois, a sensação da aprovação, tipo, você contar para as pessoas que você passou, seja para sua vizinha, sabe? Seja aquele momento ali que eu abracei ela e que eu vibrei, e todo mundo que tava no elevador vibrou comigo, sabe? Sentiu aquilo ali. Pra minha família, pra minha avó, quando eu contei pra todo mundo que eu quis contar, assim, que eu sempre quis contar, que eu passei, sabe? É muito gratificante, vale muito a pena, muito a pena. E você ir pra faculdade que você sempre quis, sabe? E agora eu tenho 21 anos e eu tenho um caminho inteiro pra traçar na medicina, sabe? Uma página em branco, eu não preciso pensar mais naquele número que eu tanto martelei na cabeça, que eu ia ficar em dívida com os meus pais. Eu não tenho mais nada disso, sabe? Agora eu tô na faculdade. E passou esse momento chato, essa situação chata, eu não tenho mais que lidar. Óbvio, vou ter muita gente chata na minha vida, a faculdade vai ser estressante. Mas também aprendeu muito, né? Com Até certeza. pra tudo isso que ainda tem por vir, o quanto você não tá levando também de aprendizados nesse sentido, pelo amor de Deus. Eu vejo como eu não sabia estudar. Lembra? Eu não sabia, eu não tinha um método de estudos. Hoje eu sei estudar. Eu sou uma pessoa interessada, sabe, pelo estudo. Eu tinha interesse em estudar biologia e tal. E mesmo no momento que eu não queria, sabe, que eu não tinha interesse, que eu tava de saco cheio, que vem muito isso pra gente, assim. Eu não quero mais ver isso, eu não quero mais estudar essa matéria. Eu fiquei 3 anos vendo a mesma coisa, sabe? 4 se contar com isso do médio, que eu fiquei só querendo fazer as coletâneas, mas enfim. Se for voltar, se for pra contar com o tempo realmente que eu fiquei vendo aulas sobre o mesmo conteúdo, eu fiquei 3 anos vendo a mesma coisa. Ninguém quer, sabe? Mas agora que eu passei, ninguém olha pra isso. Exatamente. Ninguém olha pro tempo que eu passei no cursinho, ninguém me pergunta mais, sabe? Eu posso até falar porque eu não tenho problema nenhum em falar, e eu não teria problema nenhum em falar se eu tivesse passado mais tempo, sabe? O negócio é que agora eu tive essa conquista minha, sabe? É a minha primeira conquista, a primeira coisa que eu posso bater no peito e falar que eu fiz, sabe? E não é pouca coisa, sabe? Agora eu tô metida. Eu sei que não é pouca coisa. E eu vou levar essa conquista pra mim, sabe? Foi um divisor de águas na minha vida. E o mais legal é que falar disso com esse nível de empoderamento é o mais inspirador pra outras pessoas. Então, assim, acabou que eu não pedi pra você, olha pra câmera e deixa uma mensagem final. Mas a sua mensagem foi, assim, aquela que realmente tem que chegar no coração de quem tá assistindo hoje e tá passando pelo seu processo do vestibular de medicina. Que é, cara, passa pelo que você tiver que passar. Eu sei que é difícil, eu sei que vai doer, eu sei que vai ser desconfortável. Mas, tipo, vai valer a pena. Tipo, ser a sua conquista, você poder vestir no seu peito a camisa que sim, você teve todo o suporte, apoio emocional, financeiro, etc, 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 das suas pessoas. Mas que tem uma parte enorme desse processo que se você não tivesse feito, ninguém teria te dado. Sim. Não tem boleto pago. Exatamente. Que fechasse essa conta. Exatamente. Essa não, essa que tá aí no seu peito não, entendeu? Com certeza esse sentimento então, é muito diferente. É muito diferente e vale muito a pena. Vale. Luísa, muito, muito obrigada pela entrevista, obrigada por ter contado tão carinhosamente, tão cuidadosamente a sua história. Eu tenho certeza que vai ajudar tantos outros vestibulandos, tanto pela oportunidade da genialidade de aprender com os seus erros, né? E evitar que, de repente, a pessoa tenha que passar pelo que você passou para descobrir que aquele não é o melhor caminho. E eu quero te agradecer, né, mais uma vez, por ter aceitado a loucura da monitoria de matemática, porque
É uma doideira, é um uma babado, doideira, é um mas eu babado. acho que Mas tá sendo você bom. foi a pessoa certa justamente por conta da história que você contou aqui hoje, né? Sim. De mostrar que tudo pode ser construído se a gente se permite, se a gente se abre para aquilo. Sim, você acho que tem que aproveitar a fase do processo que você tá. Exatamente. Você tem que entender e aceitar. Uma coisa que eu vejo muito na monitoria de matemática é o aluno me perguntando como você conseguiu, sabe, passar assim, como você conseguiu acertar, como você conseguiu... Porque eu ainda Perdeu o ranço. Exatamente, porque eu ainda erro muito. Mas, ao mesmo tempo, uma coisa que eu recebo muito é uma dúvida que tá exatamente no gabarito, sabe? Uhum. Então, às vezes, é a gente ter calma e ter serenidade para ler, entendeu? Exatamente, que é a mesma coisa que vai acontecer na prova. Exatamente. O dado essencial para acertar a questão tá ali, tá dado, e você tá tão ansioso lendo que você não tá nem enxergando. Você tem que ter essa noção, assim, de que você tá no início do processo, ou você tá no meio do processo, ou você tá no final do processo, e aceitar qual parte você tá. Porque eu não teria acertado 44 acertos de matemática nunca se eu não tivesse passado pelo início, sabe? Todas as fases, respeitado todas as fases. A gente vai passando... exatamente, a gente vai passando aos poucos, sabe? A gente vai vivendo cada fase de uma vez, de cada vez, né? Não precisa passar por todas de uma vez. E é isso, assim, você não pensar que é tempo perdido também. Sim. Eu acho que isso é muito importante, porque os gabaritos de matemática, por exemplo, são muito chatos de ler. São longos, são difíceis, mas se você for vendo com calma, se você for tentando fazer, você vai aprender, sabe? Eu também... Uma coisa que mudou muito do meu terceiro ano, no meu último ano de curso, em matemática, que eu fiz muito diferente, era não olhar o gabarito inteiro de cara. Fazer aquele esquema da correção ativa. Exatamente. E caminhando até o ponto que você travou. Isso. E a partir dali tentar de novo. Foi uma coisa que eu aprendi com vocês, sabe? Que é ir fazendo o gabarito aos poucos. E fazendo as coisas aos poucos. Enfim, e aí eu juro que a hora chega. A hora, ela chega pra todo mundo, assim, e chegou pra mim e vai chegar pra todo mundo que tá tentando, pra todo mundo que me manda dúvida lá e que no final da dúvida me pergunta, poxa, mas eu acho que eu ainda tô tão longe, sabe? Eu acho que eu falta tanto pra mim. É você abraçar a fase que você tá, sabe? É verdade. Obrigada, tá? Mais uma vez. E como ela mesma disse, a vida dela foi um filme. Sim, nós somos as princesas da Disney do nosso próprio filme. Dá licença, respeita a nossa história. Então, como uma boa princesa da Disney, ela vai fazer aquela despedida bem garotinha com beijo e tchau. Quer ver como é que eu vou organizar? Vamos, Luísa, olha pra câmera lá, a gente vai fazer beijo e tchau. Vai. Galera, espero muito que vocês tenham gostado da entrevista. Quem quiser deixar um comentário, um carinho, larga aqui nos comentários que eu vou pedir pra Luísa voltar e ler e responder a cada um de vocês. E agora, a gente vai fazer nossa despedida princesa da Disney. Vamos. Beijo. Tchau.